circular, sustentabilidade, como foi gerado então esse projeto todo. Nós começamos em 2017, era um sonho meu e do meu marido, o Rodrigo, ele tá por aí, de ter o nosso negócio, e a gente sabia trabalhar com cana-de-açúcar. Somos de famílias, né, que arrendam ou trabalham com a cultura há muitos anos, desde os nossos avós. Sozé, inclusive o nome da cachaça é uma homenagem ao avô do Rodrigo, que era o dono aqui dessa propriedade. E o que a gente conseguiu, o que a gente sempre quis fazer, foi o nosso plano inicial, era produzir mais numa quantidade pequena diária. Então era exatamente verticalizar. Para vocês terem uma ideia, a gente está com 12 hectares aqui embaixo, mais 3 hectares ali que vocês passaram com o ônibus. Esses 15 hectares a gente consegue prover mudas para 400 hectares de cana. Então todo o volume de mudinha que eu produzo, planta ano a ano entre 400 e 500 hectares absolutos, né, em área total de cana. Além disso, a gente conseguiu nesses mesmos 15 hectares todo o nosso excedente de campo. Então, por exemplo, eu não vou multiplicar 1 hectare que eu tenho lá de material porque não tive demanda, ou porque a gente já cumpriu todos os contratos e aí eu tenho esse campo ocioso. Em 2020, a gente começou a ver a oportunidade de usar essa cana, que antes a gente processava para alimentar o gado, por exemplo, junto com os toletes aqui, que a gente usa só a geminha para brotar a cana, a gente processava e fazia silo para o gado, que vocês vão conhecer quando a gente passar lá embaixo. Então já nascia daí uma questão de economia circular, mas assim, bem primária, bem conceitual. Todo o nosso restante era moído para lá. Nós não temos uma boiada fantástica, são poucas cabeças, então de novo a gente tinha um excedente lá. E aí a gente começou a sonhar, né, com a oportunidade de termos a nossa bebida, a nossa cachaça sendo produzida aqui. Depois, então, a gente estudou bastante, fomos ver o que dava para fazer, se o nosso campo tinha pó, tinha brix, né, tinha riqueza suficiente para processar. A gente montou a destilaria, então hoje a gente tem a primeira cachaça sustentável do mundo, porque ela é originária de todo esse processo, é a Sozé. Orgulhosamente, ela é certificada também pela Bom Sucro, a gente está muito feliz de ter conseguido a certificação que a gente já tinha para as mudinhas. E essa produção da cachaça gera para a gente outros resíduos. Nós vamos ver todos, pontualmente. Lá na cachaça, pro primeiro resíduo que a gente tem, na destilação, nós temos 3 frações. Quem se lembra de ter tido tecnologia do açúcar e álcool aí, ou produção de cachaça, vai lembrar, a gente tem cabeça, coração e cauda, tá? A nossa cachaça é só o coração. É a parte nobre, então, da produção. Cabeça e cauda carregam os álcools superiores, os ésteres, aquela famosa dor de cabeça engarrafada, se não forem bem separadas, né? Então, o que a gente faz com essas frações que são de menor qualidade? A gente não coloca ela na bebida, né? Deixa a cachaça só do coração. Cabeça e cauda são redestilados, não mais no alambique de inox, e sim na coluna, no alambique de cobre, desculpa, e sim na coluna de inox. E redestiladas, elas viram etanol veicular. Então, a nossa frota é movida a esse resíduo da produção da cachaça, tá? Então, lá na nossa destilaria, a gente vai ver todos esses processos, vocês vão ficar à vontade para perguntar. A gente utiliza o resíduo lá para fazer o etanol. E durante o processo também da moagem, a gente tem a saída do bagaço e a produção da vinhaça, que é o resto do caldo fermentado e destilado, que é riquíssimo em potássio, por exemplo. A gente tem bastante potássio via fonte de vinhaça. O que a gente faria com esses resíduos, né? Pensando na economia circular? A gente fez um pátio de compostagem, então 100% da palha, do bagaço. Vocês veem que a gente tem o processo de despalhar a cana aqui, né? Processo de corte, de poda, tira a ponta. Todos esses restos, mais o resíduo, né, da produção da cachaça, são uniformizados. A gente deixa num processo aqui de... a gente agiliza, né, o processo de decomposição. E com esse composto, a gente tem um biofertilizante riquíssimo. Ele tem via fonte de nitrogênio a cama de frango das granjas que vocês viram aqui durante o trajeto,
Nós temos 9 granjas na fazenda anexa, que é dos pais do Rodrigo, então também é uma propriedade pequena. A gente coloca como fonte de nitrogênio a cama de frango, como fonte de potássio a vinhaça, e fósforo a gente tem a cinza, o bagaço, outros insumos, né, outros resíduos aqui da produção de mudinhas também vão para lá. A gente tem aceleradores biológicos para fazer esse composto ficar pronto em aproximadamente 60 dias. Ele é totalmente inodoro, a gente vai passar ali visitar, porque quando a gente pensa em cama de frango, a primeira imagem, o primeiro sensorial que vem é um cheiro muito forte. E ó, sim, então a gente não está sentindo nada aqui. O processo é realmente muito eficiente. E esse resíduo compostado volta então como adubação para os nossos canaviais. Hoje a gente consome 100% do que a gente produz de composto. A ideia é que a gente aumentando a moagem, tendo oportunidade, né, maior, a gente vai ter uma geração maior de resíduos, a gente consiga fazer composto suficiente também para venda. E aí seriam esses ensacados que a gente compra, por exemplo, no supermercado, no Leroy Merlin, para linha de jardinagem, porque ele é muito rico, é um biofertilizante desse processo de economia circular totalmente sustentável, tá ok? Então, assim, basicamente essa é a nossa história. Agora eu vou mostrar para vocês nos pontos onde acontece cada processo, tá ok? Primeiramente as canas, agora a gente montou a tenda, mas aqui é onde a gente tem o nosso trânsito de tratores, tá? A gente deixou ali até para vocês verem. Então chega logo pela manhã um trator com as canas. Todas as canas que vêm espalhadas do campo são para moagem e todas que vêm com palha são geralmente canas mais novas, de idade bem precoce, 6, 7, 8 meses, são para produção de muda pré-brotada. A gente trabalha com uma variedade por vez, por vários motivos. Primeiro é a contaminação, a mistura varietal, e a segunda, lá para o processo da cachaça, é que a gente consegue ter um paladar, um sensorial, uma quantidade de açúcar diferente para cada tipo de variedade, tá? Umas vêm mais ricas, outras têm um pouco menos de açúcar e, obviamente, isso influencia muito lá na fermentação, na reprodução da levedura e no processo final da destilação, tá? Então, a gente trabalha com uma variedade de cada vez. Aqui a gente está trabalhando hoje com uma IAC SP95 5094, para quem tiver curiosidade da variedade. E lá na destilaria, nós já moemos, né? A nossa moagem é feita aqui logo pela manhã. E hoje também a gente pediu para que não houvesse a moagem por conta do barulho, vocês pudessem rodar tudo. Nós estamos trabalhando lá com a RB966928, tá? Bom, desse processo aqui, o nosso campo ele é 100% tratado biologicamente. Só se vocês quiserem manipular a cana, pegar, não tem problema. Depois só peço que vocês pegam as luvinhas ali por conta de contaminação da gema. Aqui não tem problema. Na cana-de-açúcar como um todo, a gente só utiliza para parte da MPB essa geminha aqui. Então, todo o restante do colmo já era um resíduo. Ele está sendo conduzido ali naquela esteira, cai no tratorzinho, na carreta, e a gente levava então para o gado. Com o advento aí da destilaria, a gente destina esse resíduo também para moagem, junto com a cana mais madura, a gente consegue fazer um blend e tem um caldo de excelente qualidade aí para fermentação e destilação, tá? Então esse é o nosso processo primário da produção de mudinhas. Essas gemas, elas são cortadas nas mesas, a gente utiliza o mini rebolo, tá? Então sai toda a gema com o rebolinho. Ela passa por um tratamento de gemas biológico, a gente usa Biobasse e Tricoturbo, são dois fungos e bactérias benéficos, né? Um composto deles, que ajuda no enraizamento, fomenta a parte nutricional. A gente faz tratamento térmico antes do tratamento biológico, obrigado pela lembrança. E a gente vai caminhar aqui, eu vou mostrando para vocês. Venham cá, por favor. Essa cana aqui, ela geralmente é processada de 6 a no máximo 11 meses, por conta do vigor e da brotação. Tá, mas eu tô achando que ela tá muito pertinho. Tá, a gente teve um problema de encarretelamento mesmo, por conta dessas intempéries, mas acontece. Tem ano que é pior. Ó, pessoal, se vocês quiserem olhar lá dentro da sala, ela chama tratamento químico, mas é só produto biológico. Então a gente tem a banheira de tratamento térmico e depois a gente tem os dispensers, aquela caixa, por exemplo, ela é imergida, né? Ela fica submersa lá no tratamento por 10 segundos e sai nas esteiras. Venham cá pra gente ver todo o processo. Obrigada. Se alguém quiser luva, gente, pra pegar, tá aqui com a Cris, ó, por favor. Esteira. A gente tá sem uma caixa aqui que as meninas já levaram, mas vou levá-los lá para mostrar. E aquela gema, ela tá tratada, tá?
Então ela já foi submersa no Biobase Tricoturbo. A gente já teve a limpeza. Sim. Elas são plantadas aqui, ó, nessas mesas. Eu vou mandando aqui com vocês, ó. Podem ficar à vontade se quiserem manipular. Oi, meninas, com licença. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar para essas meninas bonitas uniformizadas aqui também, viu? Que elas sabem tudo. Essas geminhas, então, elas são selecionadas. Tudo que a gente tiver ataque de alguma praga ou lesão durante o transporte, a gema tenha sido arrancada ou danificada, elas descartam. E toda a gema selecionada, então, é plantada. A gente planta nas bandejas de inox e de plástico, depende se ela brota aqui nessa câmara ou na nossa grande sala, eu vou mostrar para vocês. E depois de brotada, por 7 a 10 dias, elas são replantadas. E aí a gente tira dessa bandeja e coloca na bandeja de plástico. Que é esse processo aqui, ó, por favor. Licença, Rô. Aqui, pessoal, todas aquelas gemas que foram plantadas lá passaram pelo processo de brotação. O que a gente tem na brotação? Um meio inerte de cultivo, é só vermiculita, não tem adubo nessa etapa de brotação. Só que lá é um ambiente altamente controlado. A gente dá temperatura que ela precisa e bastante umidade. Então é como se a gente simulasse, de 7 a 10 dias, depende um pouco da variedade, Almir. O que acontece lá dentro? A gente simula o campo, exatamente o que aconteceria no solo, mas ela brota muito rápido, porque é como se ela não tivesse noite, ela tem temperatura alta o tempo todo, bastante umidade, é como se ela recebesse ali estímulo para brotar continuamente, tá? Então, diferente, por exemplo, de... Oi? Alta. A gente consegue trabalhar com brotações próximas aí de 80%, 90%, e lá no processo de finalização a gente chega a ter perdas de 3%. Então, depois de plantada, é uma média, graças a Deus, é uma média boa de saída final frente ao que entrou aqui, tá, Maria? Pessoal, podem perguntar, tá? Se eu não puder responder agora, se ficar muito corrido, a gente vai ter bastante tempo lá embaixo também, tá? Mas estou à disposição. Bom, então uma vez elas brotadas, as meninas fazem a individualização, plantam aqui nas bandejas. Essa bandeja, ela é descartável, vai para o produtor. A gente não tem a logística reversa de lavagem por conta de contaminação mesmo, mas ela é de um material que já foi 3 vezes reciclado, tá? Então a gente também optou por isso quando foi escolher o material, para ser realmente bem sustentável e a questão das bandejas. Se não brotadas, as meninas fazem o descarte. Esse é um dos insumos que também vai para a nossa compostagem. Se a gente puder ver ali na proximidade das leiras, vocês vão ver que a gente vai encontrar alguns desses toletinhos que não foram brotados, tá? Nós vamos ver lá. Ele vai ser decomposto, no produto final ele não vai mais aparecer, mas é um dos produtos lá para composto, ok? Venham cá para a gente ver a brotação, então. Ô, Marisa, desculpa. Esse aqui ela sai da brotação e da umidade controlada, então o processo basicamente é o mesmo, mas um deles é numa sala fechada. Vocês conseguem ver que a gente tem os controladores de temperatura e umidade, então a gente não precisa ficar abrindo para ver como é que está o controle lá dentro. E a gente tem uma câmera, essa tela vai mudar e vai mostrar lá dentro o que está acontecendo. Então visualmente também a gente consegue acompanhar. Por que a gente fez isso? Esse ambiente fica todo lacrado, vamos falar, hermeticamente fechado, e a gente mantém o material lá também numa velocidade até maior do que aqui. Aqui, se ele ficar 8, 9 dias, lá em 6, 7 dias a gente consegue tirá-lo, tá? Um processo fácil da gente ver também são as câmaras. Ali atrás vocês conseguem ver naquela estufa 15 a 16, por exemplo, o material que está para ser replantado. Logo ele vai sair. Então ele está lá há 7 dias, 8 dias, na verdade, ele entrou lá dia 11, hoje é dia 20, né? Então ele está indo para o 9º dia. Hoje ele vai ser transplantado naquele processo das mesas que as meninas fizeram lá. Depois que elas são transplantadas, nós vamos entrar agora na estufa de crescimento. Então, todo o processo de brotação acontece aqui na produção. Aí a gente vai passar agora pelo crescimento e depois pela rustificação, tá bom? Vamos lá, por favor, peço que vocês me acompanhem. Mas aqui então, muita gente me pergunta, por exemplo, sobre os controles nutricionais, de pragas, tá? Da mesma maneira, a gente mantém biologicamente o controle aqui fora. Então, a gente faz o uso de fungos benéficos nas caixas. Basicamente, a gente usa o metarrísio para que essa muda, quando vai ao campo, ela vai quase inoculada, né? Vai levar, então,
a multiplicação desse material lá e combater, por exemplo, a cigarrinha das raízes, tá? E a gente tem a Bovéria, que também é um outro produto biológico. Deixa eu só fechar ali um minutinho, por favor. E aí, pessoal, tanto para a área de interna, né, nosso crescimento lá, elas ficam cerca de 30 dias aqui dentro, tá? Oscila um pouco verão e inverno, porque ela tem um delta de 10 graus. Então vocês veem, hoje aqui dentro tá quente, lá tá até 10 graus mais quente, de 8 a 10 graus. Então realmente fica insustentável a gente conversar lá dentro. E aqui a gente também mantém as mudas por mais 30 dias, a gente chama de rustificação, e ela realmente vai ficar mais rustificada, mais próxima do que ela vai enfrentar lá no campo. Aqui dentro a gente tem a água revelia, então ela recebe bastante irrigação. Ela tem ainda momentos em que a gente cessa a água para que haja emissão de raiz, mas mesmo assim de uma maneira que ela não sinta sede, vamos falar. Só água. Só água, a gente não faz fértil. Porém, Maria, foi um bom ponto. Nesse momento, o substrato que a gente usa é a mesma vermiculita da brutação, mais enriquecida. A gente tem uma formulação, hoje a gente usa Minipiri, o Esmocoat, são adubos de liberação lenta, encapsulados. A gente já está estudando com eles, inclusive formas orgânicas, formas orgânicas de fazer, né, essa fertilização. Hoje a gente usa esses glóbulos, assim, né, são adubos cobertos, então eles têm uma liberação bem lenta. Até aqui fora no processo, e quando plantados lá no fornecedor, na área da usina, no produtor, eles ainda recebem com esse adubo sendo liberado, tá? Então essa é uma diferença. A vermiculita é a mesma, a gente adquire, mas a gente enriquece ela para esses dois processos nutricionais. Então a gente só faz água e os tratamentos biológicos, que a gente coloca direto nas caixas, tá? Então tanto a Bovéria quanto o Metarrise, nos horários mais frescos do dia, a gente consegue fazer a aspersão com eles em todas essas mudas. E aí é como se elas fossem vacinadas, né, para o campo, porque elas carregam essas cepas, aí se multiplicam lá, atacam a praga, enfim, e fazem o controle biológico, inclusive já em quem adquiriu a muda nossa, ok? Essa nossa parte de rustificação aqui, eu gostaria de dividir com vocês uma coisa que é super bacana para nós. Quando a gente foi atrás das certificações, não só pelo cuidado, manejo, tem coisas que a gente melhora a cada dia, tem que melhorar, tem coisas que a gente ainda erra, então a gente quer fazer melhor. E ninguém melhor do que quem estava com a gente todo dia, passando pelos processos para nos ajudarem com essa melhoria contínua. E aí a gente tem aqui o que a gente chama de caixa de sugestões. Todos os nossos funcionários são encorajados a participarem dela. Essa é uma das coisas que a Cris, que está aí, pode até me ajudar, assim, que a gente tem uma proximidade muito grande de quem trabalha com a gente, porque eles dividem as dificuldades e a gente tenta melhorar a partir disso daí. Aquela lona azul que vocês estão vendo ali, ó, é um carrinho que uma funcionária nossa deu a ideia para o nosso soldador, que é um funcionário da indústria ali, né, da Sozé, então eles trabalham muito próximos. E aí um dia ela começou a questioná-la, ela tá até ali, a gente vai passar por ela, depois eu vou até cutucar, assim, para ela contar um pouquinho. E ela encorajou o Zé, ela perguntou pro Zé se havia como fazer uma proteção para eles trabalharem no sol, porque afinal de contas, quem faz todo esse processo de repicar a muda fica nesse sol, meio-dia, 2 da tarde, agora, às 10 da manhã, então é muito exaustivo. Eles têm períodos de descanso, a gente faz turnos, né, de revezamento, mas ainda assim são 2, 3 horas aqui fora. E aí ela questionou, então, se haveria possibilidade, e o Zé falou, dá. Eu acho que eu vou precisar de umas barras de ferro, assim, assado. No dia seguinte, ele tinha feito. Diz ela que ficou até melhor do que a encomenda. E a gente, por conta de ideias como essa, algumas outras que a gente recebe, a gente fez uma premiação interna. Ela não sabe ainda, mas ela ganhou. Não contem. Não contem, por favor. Para fomentar realmente essa participação do pessoal. Então, assim, a gente tem um engajamento muito bacana deles, porque eles se sentem parte do negócio mesmo, e são parte fundamental. Hoje de manhã a gente estava comentando, a gente faz uma abertura todos os dias, né, exercício laboral, uma oração, tá? E a gente estava comentando, a gente não teria nem como receber todos vocês aqui, ou 2 de vocês, 10 de vocês, nenhum de vocês, se a gente não tivesse realmente esse pessoal todo por trás, fazendo esse por trás, na frente, do lado, né, fazendo todo esse trabalho. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é uma equipe extremamente engajada, que consegue
nos dar todo o apoio e fazer bastante acontecer. Não sei se vocês repararam lá dentro, as meninas que ficam no plantio, é meticuloso ali, né? Tanto a direção da gema, todas ficam voltadas para cima. Depois, na hora de replantar, a agilidade com que elas tiram sem danificar, sem quebrar o broto. Como elas plantam, elas têm o cuidado de homogeneizar a bandeja. Então, uma bandeja que tem brotos grandes, só terão brotos grandes. Outra que tem brotinhos novos... Só na... uma pergunta. Claro. Você faz um teste de brotação antes? Então, por exemplo, você tem uma matrizeiro, você faz um teste de brotação antes, aí você tem uma garantia de que aquele material vai brotar. É uma ótima pergunta. A gente tem sim, Maria. A Marisa é a nossa responsável lá dentro por variedades e experimentação, que a gente chama aqui de experimentação. Então, vamos supor... Fala com a Marisa. Ela que tem todos esses... E a Marisa, ela é uma... Bom, eu agradeço todos os funcionários, né? A Marisa em especial é uma bênção aqui. Todo dia, 9 da noite, assim, eu acabei de pôr meu filho na cama, tal, tô indo tomar o banho, daí chega a mensagem da Marisa, assim, ó, preterivelmente, relatório dela. E aí ela manda, hoje foram tantas bandejas plantadas, tanto desse material, no período da tarde a gente mandou para esse. Ó, o tratamento teste deu uma brotação 3% superior do que o padrão. Ela manda tudo, tem provas aqui, mostram às vezes no celular, às 21 horas chega. É feita naquelas câmaras que você tem. Nas câmaras, também nas... Então não tem oscilação, né? Não. Vai ter brotação. Há tanto o fomento e mesmo produtos, vamos supor. Hoje a gente tem uma marca eleita de produtos biológicos que deu muito certo pra gente, mas a gente já passou por 4 produtos, 4 outras marcas. Todos foram testados, um deles a gente usou por mais de ano, inclusive até que veio o advento dessa melhoria e desse produto, e aí a Marisa fez todo esse acompanhamento. A Marisa, ela também tem origem, ela trabalhou antes em usina, e lá na usina eles também tinham um processo de brotação. E ela fala que ela sentia muita dificuldade, porque assim, eles eram cobrados para entregar para todas as variedades a mesma brotação. E os materiais performam de uma maneira muito diferente. Quando a Marisa dividiu comigo esse ponto dela, eu falei, Má, você é a pessoa, vem cá, você é a pessoa que vai fazer isso para mim, então. Eu preciso que a gente tenha. E aí, graças a Deus, né, ela vindo com esse conhecimento prévio, toda essa vontade dela de fazer diferente material por material, a gente conseguiu ter um protocolo, não só anterior à brotação, mas de melhoria. Também, né? Se hoje, por exemplo... Exato, Maria, se eu precisar saber hoje se a minha 5242, que é um material péssimo para brotar, né? É um material ótimo, gente, maravilhoso, mas péssimo para brotar. A gente fala, né, cada dedo da mão é de um jeito, cada muda tem seu ponto forte, mas tem ali os pontinhos de dificuldade. E pela brotação dificultada dela, a gente tem que fazer, por exemplo, tempo de imersão diferente. As temperaturas na câmara são um pouquinho aumentadas quando a gente entra no lote de 5242. Todo esse melindre a gente foi tendo por conhecer a variedade. E aí a gente consegue ajudar lá o produtor, por exemplo, Almir vem aí e compra 5242. Almir, pelo amor de Deus, não vai me cortar essa cana na seca, tá bom? Faz esse favor pra mim. Não sei quem te vendeu a ideia de ter esse material, se te falou que ela brota não brota na seca, tá? Então a gente consegue ter, inclusive, essa divulgação mesmo dos trabalhos vividos aqui dentro. A gente aceita muito as universidades aqui. A gente tem, eu sou formada em Jabuticabal, assim, é com muito orgulho que a gente recebe professores que querem fazer trabalhos, exceto químicos, né, que realmente a gente não usa químicos. Mas a gente consegue, por ter esse apoio da Marisa, fazer trabalhos muito bem cuidadinhos. A Mar, ela identifica, ela põe até fitinha, que o moço que vem no final de semana fazer irrigação, ela fala, por favor, não abra, não mexa. Ela põe uns post-its coloridos lá, ela é toda cuidadosa. Então é muito bom, assim, essa proximidade que as meninas têm com os materiais. E mais uma vez, né, coroa o trabalho do pessoal aí. Por favor. Perfeito. Essa mudinha que está pronta para isso aí, ela vai ter mais ou menos uns 60 dias desde a extração lá atrás. Então, se a gente somar a idade dela no campo, ela tem uma idade média de 8 meses, é entre 6 e 10 meses. Então, 8 meses no campo, mais 60 dias de produção, né? A gente demorou para conseguir, desde a origem aí da encomenda de uma muda até aqui, aproximadamente uns 10 meses. Essa muda tem 60 dias. Aqueles cortam até aqui 60 dias.
São 7 a 10 dias brotando, 21 a 28 crescendo e 30 rustificando. E aquela que eles estão colocando a gema? Ali ela estava bem novinha, deve ter uns 6 meses, Mas a gente não trabalha com materiais com mais de 10 meses, até pelo vigor da brotação. No campo, sim. Ah, nosso pulo do gato, né? É diferente. O substrato é muito bom. Sim. Seu nicho Ah, sim. Ó, além nutricionalmente falando, o adubo que tá aí dentro já consegue garantir esse vigor que você tá vendo da muda. Ela tá bem nutrida, vai bem vigorosa ao plantio, vai dar excelentes campos lá, mas óbvio que no plantio, em quem consumir a muda, vai ter que ter o adubo de plantio. Aqui ela é autossuficiente. Não, ela já é suficiente. Não põe mais nada. Eu não faço mais fértil. Quando eu faço fertilização foliar aqui, se necessário, para mudas de replantio de falha. É um nicho muito específico que a gente tem visto crescer ano a ano. O que acontece com o replantio? A gente produzia mudas, são seres vivos, e aí, por exemplo, a Nath vem aqui e falou lá, ó, vou ter que quebrar meu contrato. Não vou precisar mais da muda, aconteceu um problema lá, pegou fogo e tal. Perfeito, a muda tá aqui, tá produzida, como é que eu vou fazer? Então, o que a gente faz? A gente mantém essas mudas crescendo por mais tempo, aumenta a quantidade de podas dela, e elas ficam o que a gente chama de padrão B. Ela sai do nosso padrão A, que é a montagem de viveiro, ela vai para um padrão B, que é replantio de falha, tá? Por que um padrão B? Porque ela perde essa característica de estar basicamente um perfilho, algumas variedades perfilham mais, mas ela é basicamente essa característica. Ela fica uma muda mais pescoçuda, bem mais alta, e ela começa a emitir perfilhos, não brotações laterais, perfilhos. Essa muda, a gente achou muito ideal esse nicho de vendê-la para replantio. Ela me custa um pouco mais caro, porque ela fica mais tempo aqui demandando trato e tal. Mas a gente vende ela um pouquinho mais barato para quem consome, porque, por exemplo, a Luciana vai fazer uma reforma. Tá muito caro. O hectare tá custando 11 mil reais. Nossa senhora, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar tudo isso? Ó, eu fiz um levantamento de falha lá, tá dando 5%. Vou fazer o seguinte, eu vou replantar para garantir um stand melhor e dou uma longevidade maior. Ao invés de reformar com 5 anos, eu vou reformá-lo aos 8, 9 anos. Porque o stand está garantido. Então a gente vende essas mudas, o mudão, que a gente chama, né, o padrão B, para replantio de falhas. E aí, nesse momento, as mudas de replantio recebem uma fertilização de nitrogênio, tá? Que é para cuidar realmente dessa parte, como elas já vão ter mais folha, já vão ter uma fisiologia um pouquinho mais acelerada do que essas, a gente faz. É o único momento que eu faço, se necessário, para as mudas de replantio de falha, uma fertilização extra, tá? Bom, pessoal, os resíduos daqui, todas as mudas que não brotam, Maria, que não nascem bem, ou que eventualmente a gente tenha que fazer o descarte, ó, as meninas estão trabalhando lá, nós até vamos lá visitá-las para vocês verem, elas estão fazendo alguns descartes. Uma muda que não tá bonita, toda a bandeja desenvolveu e ela não, então a gente tira esse material. Tudo isso vai ser juntado numa grande coisa que a gente chama de baleia, é esqueci o nome, uma carriola. A gente vai juntando aquele substrato, ao final do dia ele é todo recolhido num lugar, depois de 3 dias seco. Qual é a porcentagem dessa não germinação? 3% aqui nesse pátio já. E aí a gente unifica, né, todo esse material, leva para as leiras de composto inicial e elas então viram processo lá de compostagem, tá? Produto de compostagem. Nós agora vamos terminar, pessoal, o tour voltando pela parte do meio ali, de dar conforto então pro pessoal e eles trabalharem ali, ó. Fala aí, Claudinha. Quanto tempo você tá com a gente, Claudinha? Vai fazer 2 anos, agora é 16 de novembro. Oh, sabe até a data, que beleza, vamos comemorar. Obrigado pela ideia aí, viu? Bom trabalho. Júlia, Lili e Samuel que estão aí, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar para eles também, viu? Eles sabem muito mais que eu tô aqui falando sem parar. Obrigada, gente, bom trabalho. Pessoal, por favor, pode vir, pode vir. Qual o nome dessa sua amiguinha? Esse é super fácil, assim, fácil de aplicar, de controle biológico. Primeiro, pessoal, a gente precisa saber o que a gente está combatendo, né? Não adianta fazer um controle à torta e à direita, mas é biológico, e daí você está fazendo o manejo errado. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Não sei se vocês repararam, foi proposital que eu deixei um canteiro com plantas daninhas ali, ó.
Olhem ali, tá vendo? Pode vir mais pra cá, ó, pessoal. Vem vindo aqui. Pessoal, pode ir entrando. Aperta só aí que eles vão vir mais pra frente. Isso. Ó. Vou contar pra vocês 3 coisas aqui, ó. Onde tá o Aldo? Levanta a mão. Aldo. Aldo, levanta a mão. Pessoal, ali onde tá o Aldo? Aqui, ó. Isso. Atrás do Aldo, a gente deixou de propósito uma cana que tá com bastante sujidade, plantas daninhas. São plantas daninhas muito específicas, esses agriãozinhos, né, que a gente fala. Elas podem vir no substrato quando não tá bem, como é que fala? Esterilizado. Agora me perdeu a cabeça. Ou então elas podem, inclusive, receber sementeiras aqui, porque a gente não usa herbicida, tá? Nós não usamos nenhum dos processos. 100% da nossa capina é mecânica. Como? Com enxada rotativa, que tem baixíssima emissão também, porque ele trabalha numa torção leve, trator pequeno, vou mostrar para vocês o campo. E 2, 4 dedos. Vocês já ouviram falar do 2, 4 dedos? 2, 4 dedos, ó. Tudo na mão. A gente arranca mesmo. Então eu pedi para os meninos deixarem aí para vocês verem. Esse foi um caso que a gente teve, inclusive, uma perda alta, né? Vamos ter, ele ainda vai ser tirado. Porque a gente teve problema com o substrato. Maria, não sei se você já passou por isso. E aí, pessoal, ai, Laura, como é que você faz num caso emergencial como esse? Usa produto? Não usa produto. Tudo no 2, 4 dedos. Aqui, ó. Tudo na retirada. 100% Carolina Soil. Só que eles têm... só que eles têm 2 pátios, Maria. Tem o pátio que vem do sul, que geralmente me traz agriões, assim, erva daninha que você sabe que não é nossa, é porque ele estava de lá. E tem um agora em São Paulo, eles têm um processo de isenção lá, de esterilização muito legal, é um milkshake muito bem feito, uma solarização, eu uso 2. Eles fazem um processo de solarização lá, então a vermiculita, Lu, é bem limpa, assim, dificilmente vir alguma sementeira, tá? Mas pode acontecer. Por exemplo, você vai tudo para compostagem. 100%. Essa é uma boa pergunta, Maria. Tanto lá na parte que as meninas estão trabalhando, quanto aqui, se a gente tiver perdas, que é o caso aquele mato ali que vai ser descartado, quanto lá dentro, aquele substrato que é varrido no final do dia, ou é processado, a bandeja não germinou, tudo, 100% vai para a compostagem. A gente não faz reutilização, por 2 motivos simples. Primeiro, se a cana não brotou e eu estou descartando ela, algum problema teve, certo? Ah, pode ter sido só temperatura, pode. Mas pode ter sido que eu estou trabalhando com algum fator externo ali. Então não tem por que eu voltar a colocá-lo nas mudas, né? Seria não muito inteligente da minha parte. Mas, e uma vez que lá no composto, por conta da temperatura elevada, tudo que a gente tiver de contaminante é zerada, assim, basicamente é aniquilada. Então, como composto, ele funciona muito bem, mas aqui a gente não usa nos processos, né? Não reutiliza, vou falar assim, ok? Bom, pessoal, aí eu falei para vocês rapidamente lá do controle de ervas daninhas, então com 2, 4 dedos. Queria mostrar para vocês desculpa, meu suor, tá? Outras fontes aqui de controle agora para pragas, tá? Primeiro, não é porque a gente usa controle biológico que usa, assim, a revelia. A gente precisa saber o que a gente está combatendo. As formas mais eficientes que a gente viu aqui são as armadilhas coloridas, principalmente o amarelo, né, por conta dos insetos que a gente tem aqui. E essas armadilhas de voadores que geralmente ficam locadas, vocês estão vendo, elas estão penduradas em algumas esteiras. Lá dentro a gente põe cama de frango ou esterco bovino, que a gente tem aqui na propriedade mesmo. Elas são atrativas, tá? Para alguns tipos de inseto, alguns sugadores, inclusive. Eles caem dentro, é um jeito de controlar. E é um jeito de, semanalmente, eu vim aqui e fazer uma contagem. Se a gente está vendo que tem uma amplitude, né? Está crescendo, está aparecendo mais desse, é um jeito da gente entrar combatendo. Um dos jeitos que a gente combate, vou contar, talvez a Maria deva ter tido esse caso lá, é um inseto extremamente severo, de difícil controle aqui, é o fungus gnattus. Ele é um inseto, chama fungus gnattus, mas é um inseto, tá? E ele ataca as plântulas nessa idade, mais ou menos, eu acho que vai ligar aqui, pessoal. Parece que eu tô vendo um movimento de gotejo aí.
E ele ataca ela nesse período de brotação, mata, aniquila, a gente chega a ter 100% de perda se não controlar. Como que eu faço controle? Esse aqui, eu vou até ler aqui, porque ele chama Stratioleps simitus, tá? É o Stratiomypa, eu não queria falar o nome comercial, mas esse produto é um ácaro, ele vem também numa vermiculita no meio inerte. A gente coloca ele, vocês estão vendo ele espalhados aqui, esse ácaro consome, ele come as larvinhas e as posturas, né, desse inseto, enquanto ele está nessa fase aqui dentro. Então é um manejo totalmente biológico, não tem adição de nenhum químico aqui, a gente não... mas é desesperador. Quem lida com fungos gnats em horticultura, olericultura, mesmo em cultivos protegidos como esse, a gente fica de cabelo em pé, principalmente no inverno, quando eles começam a aparecer. Mas a minha mensagem para você é, não se desespere. Dá para fazer manejo biológico também, tanto que a gente não tem perdas. Ó, vejam, ela tá toda bonitinha aí, sem perder com só biológico. Uma vez por semana, em todos os canteiros recém-plantados, a Marisa é quase sócia aqui já, né? Ela faz tudo. Ela coloca então pra gente, faz a deposição e ela deixa essas embalagens por até 3 dias, porque eles continuam saindo daqui, né? Os ácaros estão transitando lá dentro, tá? Você faz caminhão próprio ou caminhão... Terceiro, 100% terceiro. Outro jeito também da gente pensar... Caminhão de terceiro, que carrega outras coisas, né? Pode vir principalmente de flores, a gente vê muito, e plântulas de hortaliças, que é o momento que ela mais ataca, onde ela é mais severa. Tudo em carrinho. Aqui a gente tem um entregador nosso, o Adriano, que está com a gente desde a primeira entrega, que ele tem prateleiras. Então a gente monta por andares. Monta o primeiro lance de andar, primeiro, segundo, terceiro, vai para o próximo. E vai fazendo até que finaliza a carga. Ele geralmente faz cargas de aproximadamente 18 mil mudas. E aí a gente tem alguns que a gente pede das flores, geralmente são os que vêm com carrinho. Eles levam até 60 mil mudas, 90 mil mudas numa única entrega. Então são entregas mais robustas. Só que aí a gente tem todo esse problema, porque ele entra aqui, a gente descontamina, mas o que já veio, uma vez que entrou, é muito complicado. É o exemplo do fungos gnats, Maria. Então vamos sair desse calor, que tá muito quente aqui. Então, ó, aqui no corte, as gemas são conduzidas para as caixas, que vão para o tratamento. E nessa esteira só passa o resíduo, que é o que a gente não brota, e o que vai ser moído. Então, só o resíduo, ó. Eu estou na cachaça. É essa parte aqui e aquela cana do campo, E aí vai pra Isso. Nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá? Se vocês quiserem comer, que é o setor da produção. Isso aqui tudo é produção. Então a gente corta a gema. Aí ela vai pro trato. Tá logo aqui. Então a gente falou bastante dos resíduos primários lá da produção da muda pré-brotada. Então basicamente a nossa cachaça tem a origem do campo, que eu não usei para muda, né? E eu tenho a oportunidade desse canavial com o mesmo trato biológico que eu tive para fazer as mudinhas aqui. E o meu resíduo do entrenó, que alguns de vocês viram, se vocês quiserem, caso não tenham visto, a gente passa lá de novo. Fica naquela carreta e a gente traz para moagem aqui, tá? Uma vez moídos, a gente faz essa moagem sempre de manhãzinha, bem cedo. A cana é cortada, a gente moe. E daí ela já dá origem para o caldo, para que a gente consiga fazer a destilação em tempo hábil. Eu só tenho um turno aqui, tá? Então nós vamos ver todo o processo, exceto a moagem. Nós deixamos postos ali para vocês verem, às vezes por curiosidade, como a cana chega aqui. Ela vem daquele jeito, ó, tá na carreta, já despalhada, limpinha, ponteiro cortado. Nós fazemos 100% do corte manual, então é no facão, tá? Ela é depositada na carreta, da carreta traz para cá, junta com os toquinhos e a gente moe. A nossa moenda tem 2 ternos, né? Ela tem primeiro aqui um picador, um rolo picador e 2 ternos da moenda. Nossa moenda não faz embebição, tá? Ela é de ciclo único, então moe-se uma vez só, passa de novo pelo segundo terno, mas a gente não embebe. Por que que é importante falar isso? Essa característica da gente não embeber, diferente, por exemplo, de um processo industrial de produção de etanol, tem-se um rendimento um pouco menor, mas a qualidade da cachaça, né, o produto que sai lá, a pureza do caldo é bem mais elevada, bem melhor, tá? Sem embebição. Então é por isso que a gente não embebe. Desse processo aqui, vocês já vão ver um resíduo sendo gerado. Aquela esteira lá atrás leva o bagaço. O bagaço tem um monte, nós vamos chegar bem pertinho deles.
Aquele bagaço tanto é usado na compostagem, como pode servir de fonte energética para queima da caldeira, tá? Então, a cogeração, por exemplo, são fontes naturais, renováveis, reutilizáveis aqui, uso de resíduo na nossa geração de energia. Lá embaixo a gente vai falar um pouquinho mais de energia quando falar do campo, mas essa aqui já é uma fonte primária de uso de resíduo para geração de energia, tá? A queima do bagaço. Agora, pessoal, vou convidá-los para a gente girar o processo de fermentação e destilação da cachaça, tá? Nós vamos entrar lá, ó, como é que são as salas aqui. Se vocês puderem olhar, por favor, aqui na primeira janela de vidro, essa aqui é meu preparo do caldo, tá? Então, lá dentro, no alto, tem um cano de inox que vem direto da piscina, da decantação do processo de moagem. Então, uma vez moída a cana, ela soltou o caldo decanta, né, para ficar filtrando e limpando ali por decantação. O caldo já limpo vem conduzido pelo duto de inox, cai nessa primeira banheira aqui embaixo. Naquela banheira, as meninas fazem a padronização. Vamos supor, ela chega aqui com um grau de 21 graus Brix, né, com açúcar bem elevado. A gente tem que hidratá-lo, diluir, colocar em água esse caldo até ele chegar em 15 mais ou menos graus Brix. Por quê? É nesse percentual, né, desculpa, nesse grau de açúcar que as leveduras aqui na fermentação têm uma eficiência elevada. Se eu colocar ela extremamente rica lá com 19, 20, 21, 22, como vem do campo, sem padronizar, pode acontecer dela estressar demais a levedura. Ela chega muito rica, muito açucarada, a levedura não consegue trabalho demais, acaba às vezes até morrendo antes do tempo, tá? Então, por tudo isso, a gente tem um cuidado de padronizar a 15 graus Brix. Além disso, depois de padronizada, ela tem uma bombinha ali interna, a gente sobe esse caldo padronizado para a segunda banheira, e por gravidade, ela é destinada para esse local aqui onde é feita a fermentação. Eu vou mostrar para vocês as dornas. Vem aqui, por favor. Então, também recebem por gravidade por conta da levedura, tá? Para que não haja estresse. Se houvesse um bombeamento e ela chegasse jateada com muita pressão, haveria estresse também da levedura, tá? Então ela cai por gravidade, alimenta 6 dornas. Essa fermentação é feita com leveduras selecionadas. A gente não usa aqui leveduras que são intrínsecas do lugar. Tem gente que faz, né? Faz a sua própria levedura, a gente usa as selecionadas, porque pra gente, a nossa cachaça é para exportação. Então, assim, a padronização, a característica sensorial única, é muito importante que ela seja homogênea em todos os lotes. O lote que é vendido para a Austrália, é o mesmo que vai chegar no Uruguai, é o mesmo que vai chegar nos Estados Unidos. Então, a gente consegue isso se todos os processos forem assumidos, forem feitos, né, de uma maneira bem padronizada. Então, a gente usa a levedura selecionada, tá ok? Depois de fermentada, ela leva aqui em torno de 24 a 36 horas, fermenta, zera o açúcar, né? A gente fala que zera a dorna. A partir do momento que ela é zerada, a gente tem uma dorna volante, ela aceita até 2 dornas pós-fermentação lá, e daquela dorna volante a gente vai para a sala de destilação. Nós vamos ver agora a destilação. O que acontece nesse processo aqui? Basicamente, a levedura recebe o caldo, o açúcar, faz todo o processo de alimentação, de crescimento, de multiplicação, a levedura fica trabalhando e é gerado, então, o processo, o produto álcool, né? Tá? O produto alcoólico daqui da fermentação. Lá na destilação, o que a gente vai fazer é a purificação, então, para a obtenção da bebida. Aí venham cá, por favor. E no isolamento, não parece aquela época de isolamento? Você tá bêbada, ideia? Não, você acredita que é o filme. O cheiro é maravilhoso, mas não deixa a gente tomar. Não, eu imaginei que não, mas é brincadeira só. Pessoal, então vamos lá. Ó. Aqui vai ser difícil, tem bastante gente conversando, então se vocês quiserem ficar difícil, pode chegar pertinho. Bom, uma vez passado o caldo lá na fermentação, fermentou, vai para a dorna volante, a Denise recebe naquele a gente chama de panela, né? Naquela grande panela de cobre. O que vai acontecer lá dentro, Denise, da panela de cobre? Vai aquecer até 90 graus e quando chegar a essa temperatura que depende lá da nossa caldeira, ele começa a evaporar, passa para esse condensador, que na verdade tem uma serpentina, que resfria. tem a água que vai resfriar e na hora que resfriar ela vem.
Essa que está saindo agora é a cabeça, é a parte que a gente não usa. Porque tem vários fatores, tem algumas coisas cancerígenas. Então, geralmente, quando é 700 litros, a gente sabe que dá 70 litros de cachaça. Então, sabemos que tem que tirar em média 7 litros de cabeça. E o restante vai ser cachaça até 38 graus. A partir de 38, a gente tira sem a máscara, calda. a gente não consegue ouvir. E a cabeça e a cauda, eles não são dispersados. Eles vêm pra Eu vou falar. Ele vai ser bidestilado e se tornar etanol. Muito obrigada. Nada. Obrigadão. Gente, eu vou replicar rapidinho que a Dê estava com a máscara por conta lá da contaminação. Ó. Então, brevemente, a gente recebe o caldo pós efeito da levedura, o caldo alcoólico, ele passa na panela de destilação, ela aquece até 90 graus, ele desce pelo condensador, aqui dentro a gente tem uma serpentina de resfriamento, é uma água que fica passando na serpentina, resfria a cachaça, geralmente 10% de todo o caldo vira cachaça. Desses 10% a gente tira a cabeça, que é a parte que ela comentou que tem os contaminantes. Mais 10%, 10% de 10. Então, de 777, 7 vai ser cabeça. Esse é por volume. E por graduação alcoólica, então aí tirou os 7 litros de cabeça, começa a destilar coração. Coração, a parte nobre da cachaça. Chegou a 38 graus alcoólicos, aí já é calda. Então, a primeira separação da fração da cabeça é volume, é um volume que a gente sabe que não pode ser consumido. Ele tem algumas coisas bem ruins. Se a gente compra aqueles, eu nem falou o nome, né? Mas a gente compra, faculdade a gente compra muito, né? É dor de cabeça engarrafada. E se não der dor de cabeça na hora, vai dar daqui uns anos, que é cancerígeno, inclusive. Então, a gente descartou a cabeça, usou o coração, chegou em 38, é a fração calda. A calda, ela tem, por exemplo, metanol, alguns outros metais pesados, ela tem ésteres de extremo aroma, vou te dar um exemplo. Quando a gente bebe uma bebida de qualidade inferior, também pensei na hora, uma ressaca feia, você vai o dia seguinte encontrar alguém e fala, cara, você bebeu ontem. Porque a gente exuda, a gente elimina essas coisas que não são boas para consumo pelo suor. Elas não deveriam ter sido consumidas, uma vez consumidas vão ter que sair do nosso corpo. Então a gente fica exudando, fica cheirando cachaça. A cachaça, Sozé, só do coração. Não, mas boas cachaças de alambique. Por favor, isso é muito importante, saber a distinção entre boas cachaças que usam só o coração e cachaças de coluna, que a gente não tem esse cuidado com as frações. Elas não têm esse problema, vamos falar assim, que a gente não consome essa parte de exudação, tá? Que a gente transpiraria aí no dia seguinte. Então é uma cachaça que você pode beber, ela não dá aquela litose, não dá aquele cheiro forte, não queima. Tudo isso é efeito de não ter essas partes ruins, as frações de cabeça e caldo, tá? E aí, como a Denise comentou, e vale lembrar, cabeça e calda não são descartados. A gente vem com eles para a segunda panela, faz uma redestilação, ela sobe o teor alcoólico novamente, né? Ele aquece de novo, alcooliza mais, e aí ele passa por uma coluna, vocês conseguem enxergar ela lá fora. Aquela coluna é igual uma coluna de usina, é uma mini usina. Então ela sai da panela de cobre, vem para a panela de inox, é cobre e inox, né? E naquela coluna a gente gera o etanol. Então, de novo, um subproduto da cachaça para a gente aqui é o etanol veicular. A gente abastece a nossa grandiosíssima frota de 3 veículos, mas eles são todos tocados ao etanol que a gente produz aqui, né? Já é um jeito verde de abastecer o carro, sustentável, economicamente viável, a gente não para mais imposto desde então. Então, faz todo o giro aí bem eficiente de um produto. Legal, né? Legal. E aí, já que a gente está aqui na destilação, vou mostrar para vocês... Faz em média 700... Não, a nossa média de cachaça, o teto é de 650 de cachaça, 100 geralmente de etanol por 650 por dia. Isso, é o nosso teto de produção aqui. O que me trava hoje é a quantidade de panela. Aí, Almir, meu marido, o que ele fez? O Rodrigo fez o potencial de triplicar a capacidade aqui. Se você vê no chão, esses dutos de inox, pessoal, levam um esgoto, que a gente chama, que na verdade não deveria se chamar de esgoto, porque é um produto super nobre, que é a vinhaça. Essa vinhaça ela é conduzida toda aqui por baixo, nesses dutos de inox, vai para a nossa caixa. A gente teve que ter legislação da CETESB, atendemos, né, todos os critérios lá. Temos a contenção da vinhaça, que depois ela volta como fertilizante, ou para o campo, ou para o composto, tá? E aí, o que o Rodrigo fez?
falou, lá, nós vamos crescer. Se Deus quiser, a gente vai moer muito, crescer muito. Então ele já deixou a parte difícil, que é a construção civil, toda feita. Então, se a gente conseguir adquirir panelas para destilação, a gente aumenta esse número de destilação. Hoje, ela é o nosso trave, né? É o que para a nossa produção. E a gente tem capacidade de triplicar. Se vocês verem, a gente usa hoje 2 dutos, nós fizemos 6 dutos, tá? Então é o que trava aí a produção hoje. Para cada 600, 650 litros de cachaça, são feitos 100 litros de etanol a mais. Então, 700, 750 litros por dia de produto. Tá? Qual é a proporção? O nosso aqui, para cada 650 litros de cachaça, eu faço 100 litros de etanol. 100 litros. 6 para 1. Isso mesmo. Aproximadamente 6,5 para 1. Vocês produzem MDB o ano todo? O ano todo. Nós não temos safra aqui. É o ano todo. Destilaria construir funciona. Essa é a nossa segunda safra só. Porque o que acontece? Nos períodos de chuva, onde o açúcar está muito baixo, como fosse uma usina mesmo, a gente entra numa entre-safra. Eu tenho uma qualidade inferior do caldo, então ela já não entrega um produto de tão boa qualidade. Aí a gente para, dá manutenção, faz toda a parte de melhoria. A gente fez a primeira safra ano passado, que é esse produto que vocês vão ver estocado aqui. E agora a gente está passando pela nossa segunda safra nesse momento mais propício de moagem. Aí a gente, na destilaria, tem a pausa da safra. E essa cana que é descartada, que não tem a produção da destilaria, vai para onde? Vai para o silo. A gente faz silo animal. Aí a gente moe, tritura, ensila e durante a seca os animais, né, vão usando desse produto das águas. Bom, então também, né, um outro jeito de usar esse... É a nossa parte de armazenamento. Aí todo mundo vai perguntar assim, cadê os tonéis de madeira, né, assim? Mas cadê as barricas? Nossa cachaça, pessoal, ela é cachaça branca, é a cachaça prata que a gente fala. Qual é a diferença entre uma cachaça ouro, uma cachaça bronze? É o tipo de madeira que a gente usa para envelhecimento. Nossa cachaça não é envelhecida. O único processo que ela passa aqui, também para elevação de qualidade, é o descanso por 6 meses. E é imprescindível que haja esse descanso. Por quê? A cachaça, logo que ela sai de lá, e assim, eu vou ser muito sincera com vocês, eu antes da gente entrar nesse processo de produção, não sabia disso. Imaginei que a gente podia ir ali na bica, pegar um pouquinho de cachaça, engarrafar e vender, perfeito. Algumas pessoas fazem isso. Por que é importante a gente passar pelo descanso no inox? Primeiro, para assentar todos os aromas que ela tem. Quando a gente coloca na madeira, ela vai fazer o quê? Ela vai trocar, ela vai respirar essa madeira, então ela vai ficar trocando todo o efeito sensorial ali da madeira, né? Toda aquela cor, o sabor, por exemplo, de um amendoim é um dos mais fracos, carvalho é um dos mais fortes, e ele vai passar esses sabores para a cachaça. Uma vez que ela não tenha sido descansada em inox, mesmo que ela vá para madeira, ela pode ter esse sensorial muito alterado, muito heterogêneo, tá? Então, mesmo que você queira envelhecer uma cachaça, é importante que ela tenha passado pelo período de descanso no inox, para que esses aromas próprios da cachaça boa, da cachaça prata, que a gente usa não só para dose, mas também para fazer drink, que ela tenha sido toda homogeneizada aqui nesses 6 meses. E outra coisa, eu garanto que o Almir que vai comprar cachaça lá na Austrália vai receber 39 graus alcoólicos. Eu não vou ter volatilização, eu não vou ter perda, não vou ter decréscimo do produto durante o transporte, durante a armazenagem, durante a venda, porque ela passou por esse período de descanso aqui, tá? Então é fundamental. Essa nossa cachaça que vocês estão vendo estocada, a gente tem capacidade de estocagem de 75 mil litros. Não estamos com todo esse volume hoje, mas é o que a gente tem capaz aqui de estocar. Foi moído então na nossa outra safra e vai ser envasado agora em outubro. Como que ela vai ser envasada? Vou mostrar para vocês aqui as nossas salas, tá? De lá para cá, pessoal, eu vou rapidamente falar e depois vocês fiquem à vontade se quiserem andar. Até convido vocês a andar comigo, porque a gente vai passar pelo monte de bagaço, nós vamos ver a caldeira também, não vamos chegar perto por segurança e depois a gente sai lá na frente, tá? Então aqui, de lá para cá, nós temos o recebimento das garrafas, o laboratório, a lavagem das garrafas, o engarrafamento, vocês vão ver a engarrafadora lá, que ainda vai ser estreada, nós vamos fazer nossa primeira emissão do lote agora para venda internacional mês que vem. Depois de envasada tem a rotulagem e aí finalmente a expedição. Essa área aqui é o trânsito, né, que se Deus quiser logo logo vai estar acontecendo, os caminhões abastecendo com essas garrafas envasadas aí para o destino final. Então, venham cá, por favor.
Por que que a gente fez essa esteira aqui, ó? Foi o nosso engenheiro maravilhoso, Zé. Zé, dá um oi aí pra moçada. O Zé que fez essa esteira inteira aqui, ó. Ele, meu marido. Quem que tem medo de dar ó, o cartão pro marido ou pra esposa ir pro shopping? Eu tenho medo de dar o cartão pro meu marido quando ele vai na Zumira, que é um ferro velho ali em Ribeirão. Gente do céu, esses dois voltam. Não, tem que explicar logo. A Zumira, fala a Zumira, cartão de crédito. Mas no meu parecer é pior ainda do que o senhor tá pensando, porque ele gastava mais lá, né? Não, graças a Deus do outro jeito ele não gasta. Então, moçada, a Zumira se chama Zumira Ambiental, inclusive, ela faz o recolhimento dessas empresas que fecham. Por exemplo, a Citrosuco fechou uma indústria e ele vai se desfazer de toda a parte física. A Zumira Ambiental vai lá, recolhe isso e faz a oferta para quem precisar, por exemplo, de material de inox, de ferro, ferragens, basicamente. E aí a gente tem, obviamente, assiduamente comprado deles, porque fica muito mais viável, né, mais barato. E são materiais muito bons, que já, inclusive, serviram para esse fim. Aí o Zé e o Rodrigo vão lá, compram tudo isso aqui desmontado, chega aqui durante a nossa entre-safra, eles fazem o shopping, e é bem no período do Natal, viu, que eles fazem isso, que é na nossa entre-safra. Então eles vão lá, fazem o Natal da Zumira, volta pra cá e montam. Então, assim, a gente tem muito orgulho de contar que o Zé e o seu Dito, que ajuda ele ali... Olha lá, seu Dito, fala aí também. Seu Dito e o Zé fizeram essa estrutura do zero. O que vocês gostam de fazer em Ribeirão, Zé? E na Zumira, né? É isso aí. Eu trabalho para manter a Zumira. É isso que eu faço aqui. Então, eles foram lá, adquiriram toda essa parte. Até quando a gente comprou a indústria, a esteira ia até o elevado, então o bagaço caía ali dentro. Por questões de segurança, inclusive pela proximidade dela com a fornalha, né, fazer essa sucção, e era muito perigoso, eles fizeram esse prolongamento agora nessa nossa entre-safra, e a gente leva direto lá para fora. E lá para fora ainda deu a oportunidade de a gente receber um caminhão, parar o caminhão, fazer o abastecimento do bagaço. Então, por exemplo, seca. O pessoal consome muito bagaço para alimentação de ruminantes, né, de gado. Inclusive, a gente até enriquece o nosso com a levedura de lá, que vai ser descartada, porque é uma fonte de proteína riquíssima. Então, eles vêm aqui, carregam o caminhão de bagaço e já saem, né? Continua um ciclo, sem que a gente tenha que fazer grandes estocagens, tá? Esse bagaço nosso aqui, a gente usa, então, lá na compostagem, para alimentação da caldeira. Tem infinitos usos aqui dentro da propriedade mesmo. Antes... uma das coisas que a gente também fomentava era a distribuição do bagaço nos carreadores de cana. Se vocês verem, ó, esse aqui é o nosso campo de extração. Ele tá limpinho assim, não é porque a gente usa herbicida, de novo. Foi 2, 4 dedos, na verdade foi 2, 4 inchado agora. Será que a gente consegue um pouco? Vem. Vem vindo, gente. Vem cá, pode vir, Lu. Só que vocês vão ficar um pouquinho no sol. Se quiserem ir aqui atrás, ó, aí que tá sombra. Aí, pessoal, junto com... eu tava falando do bagaço. Aí, como que a gente mantém, então, o canavial limpo? Nós vamos descer lá no campo, vamos falar, mas aqui a gente usa a enxadinha rotativa, então, que limpa a entrelinha. E na linha da cana é capina. Um dos meios naturais, super naturais, muito benéfico que a gente tem de manter baixo a população de daninhas no campo é manter a palha lá. E o pessoal corta, né, no facão. Só que lembra que eu contei para vocês que a cana das gemas, quando vai ser extraída, ela vem com a palha. Porque a palha é uma proteção natural, então não fica muita palha lá no campo. Aí o que a gente pode fazer? Usar esse bagaço para recompor, né, para proteger de novo. Ela evita a brotação de plantas daninhas, principalmente a C4, né, que precisam de muito calor, muita insolação para brotação. A C3 não, já vai embora. E elas ajudam também na manutenção da umidade. A água que está ali no solo dificilmente evapora quando a gente tem essa barreira física causada aí pelo bagaço ou pela palha, tá bom? Então é um jeito também da gente usar o bagaço aqui. E aquela caixa que vocês estão vendo ali, ó, que é toda coberta, fechada, ela tem que ser bem vedada, é a caixa da vinhaça. A gente pode mandá-la ou por duto, a gente tem uma contenção lá atrás também, tá meio que um pátio de obras ali na finalização, mas... Aqui é a obra do dia.
E a gente usa ela ou na fertigação do campo ou lá na compostagem, tá? Inverno é fantástico o uso da vinhaça, quem tá em usina ou produz cana sabe, porque ela dá, além de tudo, da umidade, né, numa época muito seca, pra gente ela dá temperatura. Ela sai com 70 graus, resfria mais ou menos a 40, 30 graus ali, mas quando ela sai, que ela tá nessa temperatura ainda de 30, 32 graus, ela consegue ajudar, por exemplo, a brotação de uma cana de inverno, tá? Não só pela umidade, obviamente, porque ela está indo bem úmida, né? A gente tem ela bem hidratada aqui, mas também pela elevação da temperatura, né? Diminui essa amplitude térmica, noite muito fria, dia normal, ela aumenta essa taxa de brotação lá no campo também, ok? Não porque ela tem nada ali de segredinho, é realmente pela umidade, beleza? Vamos voltar aqui, então passa aqui, resfria e volta para o processo. Tá, e tem uma torre de resfriamento, isso aqui. Aí a água que a gente consome no processo é basicamente a mesma desde o primeiro dia, assim, não há o consumo externo, tá? Outra coisa legal que vale mostrar aqui, nós estamos bem no barulho, né? Essas 4 caixas e aquelas 2 lá, a gente recolhe água da chuva, tá? Então todo final de moagem, acabou de moer, o Zé e o seu Dito vem com uma bomba de pressão, aquela bomba lá, e lavam isso aqui para ficar limpinho do jeito que vocês estão vendo. Todo dia tem que lavar. E aí a gente gastaria muita água. Então o que a gente faz? Desde 2017, quando a gente começou a muda pré-brotada, a gente instalou essas caixas. Como a gente tem uma cobertura muito grande e aqui a gente tem uma boa incidência de chuva, a gente recolhe essa água. São mais ou menos 60 mil litros de água recolhido. E 100% da lavagem, higienização, banheiros lá, tudo é feito com essa água estocada da chuva, tá? Então, por isso tá limpinho assim, sem a gente gastar muita água, né? Porque senão tem que ficar.